Semana passada, a Natália Arcuri, a maior influenciadora brasileira de finanças pessoais, fez um post no Instagram dela falando basicamente que a inflação no Brasil está controlada e que é normal o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Então eu discordo de praticamente tudo que ela fala nesse post e eu quero nesse vídeo aqui explicar mais profundamente cada um dos pontos que ela cita, porque eu acho importante que as pessoas entendam de fato o que é a inflação e qual é o impacto negativo que ela tem na vida das pessoas. Então, além disso, você vai entender também se a inflação realmente está controlada no Brasil e como que você faz para se proteger disso. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre finanças, investimentos e economia em geral. Então, se você gostou do assunto desse vídeo aqui, dá um like e se inscreve também para você receber a notificação dos próximos vídeos. Então vamos lá, em primeiro lugar eu quero falar dos pontos que ela cita nesse post que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Primeiro, ela critica quem fala a frase que a nota de R$200 é o sinal de que o dinheiro perdeu valor ao longo do tempo. O segundo ponto, ela já começa falando sobre isso no post, né? É o título do post dela. O segundo ponto, ela cita que o dinheiro perde valor e isso é normal. O terceiro ponto que eu vou comentar, que ela cita que basta olhar para o IPCA para ver que a inflação está controlada. E o quarto e último ponto que eu vou comentar é que ela diz, num dos comentários, na verdade, desse post, respondendo a uma pessoa, que sem inflação não tem progresso. Ela é positiva quando está sob controle. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui. No primeiro ponto, ela já começa o post criticando quem fala que a nota de 200 é um sinal de que a inflação, de que o real perdeu dinheiro ao longo do tempo, né? Ou seja, ela é contra isso, ela acha que não, que a nota de 200 não tem nada a ver com isso. E o que eu digo que sim, a nota de 200 é um reflexo da inflação acumulada no real dos últimos 26 anos, ou seja, desde que o real foi criado, assim como a extinção da moeda de 1 centavo, a extinção da nota de R$1, tá? Então, a nota de 200 ela existe pelo mesmo motivo que a nota de R$1 e a moeda de 1 centavo foram extintos. Inclusive, eu fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, eu vou colocar o card aqui em cima sobre essa questão do real significado por trás da nota de 200, mas basicamente é o seguinte, eu mostro nesse vídeo, né, o ponto central é que desde 1994 até hoje o real perdeu 84% do seu poder de compra. R$100 de 1994 é equivalente a R$ 621,21 de hoje. Então é natural que moedas inflacionárias precisem de notas com maiores denominações à medida que o tempo vai passando e que ela vai perdendo valor. A nota de R$200 em si ela não significa que nós vamos ter mais inflação no futuro, não é isso. Mas ela mostra um reflexo da inflação acumulada até agora. O segundo ponto que ela diz é que dinheiro perde valor e isso é normal. E sim, se a gente olhar para a moeda fiduciária, para as moedas controladas pelo governo, pelos governos, ela realmente perde valor ao longo do tempo. Só que isso não deveria ser tratado como normal porque nem sempre foi assim. Então aqui nesse ponto você precisa entender de verdade qual é o conceito real de inflação. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, né, ou até para um economista, o que é inflação, as pessoas vão dizer em geral que inflação é um aumento de preços ou aumento contínuo de preços. Inclusive foi até assim que eu aprendi na faculdade de economia. Só que, na verdade, o aumento de preços é um reflexo da inflação, é o efeito causado pela inflação. Porque a inflação, o conceito original de inflação é aumento da base monetária, é expansão monetária. Se o governo imprime mais dinheiro, se ele aumenta a oferta de dinheiro disponível na economia, a oferta da sua moeda, ele está causando inflação. E como reflexo, esse aumento da base monetária pode causar aumento de preços ao consumidor ou pode causar também aumento de ativos. Então podem acontecer a partir da inflação da base monetária, inflação de preços, inflação de ativos. Não é correto afirmar que inflação é aumento de preços, porque seria julgar a doença pelo seu sintoma. Para o Estado é importante que você acredite que inflação é aumento de preços, porque assim ele pode botar a culpa no comerciante, no mercadinho e etc. Porque se você entende que inflação é a expansão da base monetária, você percebe que realmente o verdadeiro culpado é o próprio governo. A importância de entender o conceito correto de inflação é entender que é um verdadeiro responsável por ela. Então o ponto é o seguinte, historicamente falando, nem sempre foi dessa forma, nem sempre o dinheiro foi algo que não tinha lastro em nada, né? Até
o final do século XIX, começo do século XX, o dinheiro tinha lastro em ouro, prata, alguma coisa que fosse escasso. E qual é a importância de dinheiro ter lastro em ouro, por exemplo, que é algo escasso? É que se para você emitir uma nova nota de dólar, por exemplo, você precisa ter mais ouro, isso faz com que a escassez do ouro limite o Estado, limite o governo na emissão de novas notas. O lastro, na verdade, serve para isso, serve para limitar o governo na emissão de dinheiro novo. A partir do momento em que o governo tomou para si o monopólio sobre a moeda, monopólio sobre o dinheiro, e instituiu leis de curso forçado, obrigando as pessoas a usarem o dinheiro dele sob ameaça, ele passou a ter o poder de inflar a moeda, ou seja, de inflar a base monetária, de criar dinheiro do nada, assim que ele desejasse. Então a gente pode datar o começo disso como a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano, em 1913, porque hoje em dia basicamente todos os bancos centrais funcionam quase que no mesmo molde. E eu tenho um vídeo também falando sobre isso, sobre a criação do Fed, como que realmente isso funciona. Você pode assistir ele aqui, tá? Num card que vai aparecer aqui em algum lugar. Isso piorou de vez também em 1971 com o fim do padrão ouro. Então, isso não deveria ser tratado como algo normal, porque um dos problemas que isso causa na sociedade, por exemplo, é a desigualdade de renda. Se você observar esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra que até 1971 o crescimento da produtividade da economia e da renda dos trabalhadores, ele andava junto, né? Então, quanto maior era a produtividade da economia, maior era a renda dos trabalhadores. Mas a partir justamente de 1971, mesmo com a produtividade crescendo, a renda dos trabalhadores ficou estagnada. No próximo gráfico, você vai ver que justamente depois de 1971 também, aumentou a disparidade entre a renda dos 1% mais rico e dos 90% mais pobres. Por que isso acontece? Isso acontece por conta de um fenômeno chamado efeito Cantillon na economia, que é o seguinte: a inflação ela acontece numa economia dependendo da forma que o dinheiro entra no sistema. Então, quando o Banco Central ele cria dinheiro novo, como que ele coloca geralmente esse dinheiro na economia, né? Ele coloca, em geral, através do crédito, através do sistema bancário. Então, em primeiro lugar, quem são os primeiros a receber aquele dinheiro? É o próprio Estado, né? O próprio governo através da dívida pública. Né? E em segundo lugar, o sistema bancário, depois as grandes corporações e grandes empresas que pegam crédito no sistema bancário. Né? Então, quem é o último a receber esse dinheiro é que vai sofrer mais inflação. O cara que está lá no topo da pirâmide, ele começa a gastar esse dinheiro, o segundo cara que pega o dinheiro também passa a gastar, e aí com essa onda das pessoas usando esse dinheiro que vai causar inflação mais na frente. Né? E quem é que sofre mais com essa inflação é o último cara que usa esse dinheiro. Né? Então, por isso que o fundo da pirâmide que sofre mais, que paga mais inflação de quem está no topo da pirâmide, por conta justamente desse efeito, tá? Que isso causa a longo prazo, ao longo do tempo, é isso que eu mostrei nesses gráficos aqui. O mais absurdo disso é que os bancos centrais, praticamente todos do mundo hoje, trabalham com um sistema de metas de inflação, ou seja, eles vendem isso como uma coisa boa, mas na verdade eles têm uma meta de depreciar o poder de compra da sua moeda, do seu dinheiro, ano após ano, né? Uma beleza. Por isso que o dinheiro perder valor ao longo do tempo não deveria ser tratado como algo normal. O terceiro ponto que ela cita no post é que basta você olhar para o IPCA para ver que a inflação no Brasil está controlada. E é óbvio, né? IPCA é só um índice que mede o aumento de preços, mas ele olha para uma média. Então, se você analisar a fundo os detalhes do IPCA ou olhar outros indicadores, você vai ver que, na verdade, a inflação no Brasil não está controlada. Né? Então, olhando para a inflação de alimentos nos últimos 12 meses, que é destrinchando aqui o IPCA, a inflação de alimentos nos últimos 12 meses está 7,61%. O IGPM, que regula reajuste de preços em vários mercados, como o imobiliário, por exemplo, ele está 9,05% nos últimos 12 meses. O IPP, Índice de Preços ao Produtor, está 11,13% nos últimos 12 meses. Né? O IPP, ele basicamente mede o efeito da inflação no começo da cadeia, porque se o produtor ele tem um aumento de preços, em algum momento ele vai repassar isso nos produtos vendidos. Né? Só esses indicadores mostram que de forma nenhuma
a inflação no Brasil está controlada. O que a gente pode esperar da inflação, né? Será que ela vai passar a ficar controlada daqui para frente? O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: no atual momento que a gente está vivendo de expansão monetária, né, expansão da base monetária, justamente o que eu falei, combinada com juros baixos e aumento da dívida pública e também dólar alto e tal, cara, essa é a combinação perfeita para mais inflação no futuro. É praticamente impossível essa combinação de fatores econômicos não gerar inflação no futuro. Se você olhar o gráfico do M2, da oferta monetária no Brasil, você vai ver que ele encerrou 2019 com 3 trilhões e agora está em torno de 3,7 trilhões. Então você vê o tamanho, o salto de expansão monetária que a gente teve, tá? O diferencial de juros também, Brasil e Fed Funds Rate, né, nos Estados Unidos, também caiu bastante. A diferença entre o juro brasileiro e o juro americano, isso é um dos fatores que ajuda a causar a alta no dólar, que impacta nos preços também. A dívida pública, que encerrou abaixo de 80% do PIB em 2019, tem chance de ultrapassar 100% do PIB até o final do ano de 2020. É quase impossível que essa combinação de fatores, se permanecer dessa forma, ela não gere inflação mais na frente. Então, será que a gente não vai ver talvez o cachorro caramelo aí estampando notas de 500 ou de R$1.000, né, daqui a alguns anos? Vamos ver. O quarto ponto que ela cita, na verdade, num dos comentários, numa resposta que ela dá a uma pessoa, é que sem inflação não tem progresso. Ela é positiva quando está sob controle. Esse argumento é repetido no mundo inteiro por um bando de economistas e é o cerne da teoria keynesiana, de que o consumo tem que estar aumentando para ter crescimento. Isso é uma falácia, né? Porque quando o crescimento econômico vem através do consumo, estimulado por uma política monetária expansionista, no final desse ciclo de crescimento sempre vai ter mais inflação, vai vir uma recessão. Crescimento de verdade, crescimento econômico sustentável, ele vem através da expansão da oferta da economia, ou seja, oferta de bens e serviços. E o crescimento da oferta só vem através de investimentos, tá? E os investimentos só vêm através de poupança. Então, quanto maior for a taxa de poupança da economia, aqui eu não estou falando de caderneta de poupança, eu estou falando do quanto as pessoas guardam para o futuro, tá? Quanto elas economizam. Essa poupança ela vira investimento e esse investimento vira crescimento da oferta que vai gerar crescimento econômico. Então, é dessa forma que se gera crescimento sustentável, não através do aumento de consumo. Aumento de consumo sem ser acompanhado por aumento de oferta só vai gerar crescimento da inflação no futuro. Imagina o seguinte, se o dinheiro fosse deflacionário, ou seja, se o dinheiro ganhasse cada vez mais poder de compra ao longo do tempo, imagina que se o dinheiro fosse ouro ou Bitcoin, por exemplo, ou prata, você iria preferir gastar esse dinheiro ou segurar o máximo possível, né? O que acontece é que a maioria das pessoas iriam evitar gastar esse dinheiro porque elas iriam saber que daqui a um mês, daqui a 2 meses, ele valeria mais e elas poderiam comprar mais coisas. Então, se a moeda fosse deflacionária, só pelo fato de você não gastar, você teria mais poder de compra ao longo do tempo. Nesse cenário, o primeiro que montasse uma empresa para suprir uma necessidade real da sociedade, ele teria um lucro muito maior do que a deflação, né? Então, teriam investimentos muito mais produtivos e sustentáveis do que tem hoje. Então, todo investimento ele seria muito mais produtivo, porque se ele não fosse produtivo, se ele não tivesse uma taxa de lucro maior do que a deflação da moeda, ele tenderia a fechar as portas, né? Então, você só abriria uma empresa, só investiria em algum negócio se valesse mais a pena fazer isso do que simplesmente segurar o dinheiro na sua mão, né? Ou seja, você seria muito mais seletivo nos investimentos, o empresário seria muito mais seletivo nos investimentos que ele faz. Agora, hoje em dia acontece o contrário, com a inflação e a expansão monetária, os bancos centrais todos jorrando dinheiro na economia, isso faz com que as empresas sejam muito menos seletivas nos seus investimentos, fazendo investimentos mais improdutivos. São chamados os small investments, ou seja, o cara faz investimento improdutivo, ele não está nem aí se aquilo vai dar lucro ou não. Se ele quebrar, o governo socorre, né, e entra nesse ciclo vicioso. Nesse cenário, o endividamento geral só aumenta, as distorções na economia só pioram
e os ciclos econômicos eles só ficam mais aprofundados. A gente vê uma situação de travamento na economia como a gente está vendo hoje em dia. Já mostrei de diversas formas aqui que na verdade a inflação é o oposto do progresso, ela só destrói o poder de compra da moeda, o poder de compra do dinheiro das pessoas, e é mais uma forma só de o Estado roubar as pessoas através de um imposto oculto. Inflação é boa para o governo, tá? Porque se destrói o poder de compra do dinheiro, diminui ao longo do tempo a dívida pública. Então o cara ele vai lá, ele joga dinheiro na economia, aumenta a dívida, mas essa dívida está sendo corroída, a dívida do governo está sendo corroída pela inflação, e ele imprime mais dinheiro no futuro para pagar a própria dívida. Ou seja, quem paga por isso sou eu, é você, é todo mundo que não tem a maquininha de dinheiro ali para poder imprimir, a população como um todo. Inflação também é isso, é um imposto que você paga para financiar o Estado, para permitir que ele imprima dinheiro às suas custas. Outro ponto que eu quero comentar aqui também é aquela fala do Bolsonaro também na semana passada de que os comerciantes, os donos de supermercado têm que ser mais patriotas e tal, não aumentar tanto os preços. E isso é, de novo, esse reflexo da verdadeira definição de inflação, né? Se eu entendo que inflação é aumento de preços, eu posso culpar o dono do mercado. Agora, se eu percebo que na verdade a inflação é a expansão da base monetária, eu posso culpar o governo que imprimiu dinheiro do nada, sem lastro nenhum. O único ponto do post da Natália Arcuri que eu concordo é que, inclusive depois de ler esse post, é que realmente o brasileiro precisa muito de educação financeira, e não só isso. Precisa entender mais sobre economia, como que o dinheiro funciona de verdade. Como que você faz para se proteger disso? Como que você faz para, na prática, se proteger da inflação? Em primeiro lugar, você precisa entender que esse deve ser o seu primeiro objetivo nos seus investimentos, se proteger da inflação, se proteger da perda do poder de compra do dinheiro. Você pode adotar a seguinte regrinha para entender como se proteger disso. Em primeiro lugar, se você mora no Brasil, você está sofrendo a inflação do real. Então, para você se proteger da inflação do real, você precisa investir fora do Brasil também, pelo menos uma parte do seu patrimônio. Se você tem investimentos em dólar, você está se protegendo, por exemplo, da inflação do real. Agora, como eu já mostrei, o dólar também sofre inflação. Então, para você se proteger da inflação do dólar ou para se proteger da inflação de qualquer outra moeda ao redor do mundo, você precisa investir em algo que seja deflacionário, ou seja, que seja escasso, assim como, por exemplo, o ouro, a prata ou o Bitcoin. E o Bitcoin, além de te proteger da inflação do mundo também, ele também te protege da ingerência política em geral, inclusive ingerência política na moeda. Tenha em mente essas regras para você se proteger da inflação. E se você quer entender não só como se proteger da inflação, mas também como se proteger das crises financeiras, clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer o meu livro Onde Investir na Crise, tá? Onde eu mostro 11 estratégias para você se proteger ou até lucrar em momentos de crise financeira. Vai lá no primeiro link da descrição. Se você gostou desse vídeo e acredita que essa informação pode ser útil para outras pessoas, que outras pessoas precisam entender como funciona o dinheiro, como funciona, o que é inflação de verdade, então, cara, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se você não for inscrito até agora, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. E também dá um like nesse vídeo aqui para o YouTube entender que ele é relevante e possa entregar para outras pessoas. Então é isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!